Muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui com a meditação da Palavra de Deus nesta sexta-feira, 4 de julho. Vamos orar a Deus para que Deus venha abençoar e abrir a mente de muitas pessoas para a revelação espiritual da Palavra de Deus, que a Bíblia é as palavras de Deus inspiradas, escritas pelos profetas e só se discernem espiritualmente. Senhor nosso Deus, pela tua misericórdia, meu Deus, tu está nos usando aqui para ser o canal do Senhor. Nós não merecemos, Senhor, somos, Senhor, pequenos, insignificantes, mas tu faz como tu queres. Seja feita a tua vontade nesta inspiração para a tua glória, em nome de Jesus. Tenha em mãos a palavra de Deus para conferir cada versículo que vamos falar nesta reflexão. Um tema muito importante que estamos aqui fazendo uma nova reflexão sobre isso. O sono mental e espiritual. Mente, pensamentos e o espírito da gente tem tudo a ver com a conexão com o espiritual de Deus ou não. Cabe a cada um colocar diante de Deus a vontade, o desejo de conhecer a verdade de Deus como ela é, em um discernimento espiritual através do seu temor, em comunhão, pedindo em oração ao Espírito Santo para dar o discernimento. Porque é algo muito espiritual. Vivemos aqui na terra, somos feitos de corpo, alma e espírito, mas há uma atuação espiritual. O mal das trevas querendo levar nossa mente e nossa vida para o espiritual da maldição e da morte eterna. E o espiritual dos céus, a luz de Deus, o próprio Deus, com seu amor e misericórdia, por sua palavra, querendo nos conduzir para o caminho da vida eterna e paz com Ele. E é uma guerra. Então, há que ter essa consciência diante da nossa vida, da nossa mente para com Deus. Vamos começar na introdução. Quando não se vive uma vida de aliança com Deus, e muito menos uma vida renovada, corremos risco de cair no sono espiritual e ser um alvo do inimigo de nossas almas. Então, vivemos numa guerra espiritual que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal. Então, o mal, o inferno, tenta levar nossa alma para o inferno através de pensamentos negativos, de dúvida a respeito de salvação e levar para o pecado e gerar uma morte espiritual e ficar uma pessoa dormindo, o sono espiritual, através de dúvidas, através de não discernir a verdade de Deus como ela é. O diabo está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E há tantas pessoas aí, por vários tipos de ensino, e vão sendo iludidos. Tem pessoas que estão entorpecidas, a mente, algo que não raciocina, não tem o discernimento espiritual dessa verdade. Tem que se pedir misericórdia, porque há uma guerra espiritual do mal para desvirtuar as verdades de Deus no nosso entendimento. Há uma necessidade de uma humildade espiritual e pedir misericórdia a Deus para entender a verdade de Deus como ela é. Vamos para o primeiro tópico, é muito
extenso esse assunto. Vou tentar, através da ajuda do Senhor, na inspiração de Deus, abreviar o máximo possível, que aqui é muito extenso esse assunto. Vamos deixar de falar de alguns tópicos devido ser muito extenso. Primeiro tópico, o ludibriar, sussurrar do espírito enganador. O diabo, ele vem com ideias, com pensamentos, distorcendo a verdade de Deus. Foi assim no princípio com Adão e Eva. Primeiro, ele tentou a Eva, dizendo, olha, desse fruto você pode comer. Não, Deus diz que você vai morrer, mas não, ele sabe que você, quando comer desse fruto, vai ser sabedor igual a ele. E aí a cobiça de Eva pelaquela fruta fez também dar mais ouvido à voz do enganador, sussurrando na mente, olha, não, isso não é nada demais não, não faça isso, você não vai pecar, você não vai errar, você não vai morrer. Então o diabo, ele vem colocando dúvida, e somente quem tem o Espírito Santo, que examina as Escrituras, tem um discernimento para saber aquilo que está errado e não aceitar e fazer o que está certo. Porque está escrito em João, o Evangelho de João, o Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e ele é que nos conduziria a toda a verdade de Deus. Então, quem está no temor de Deus, com o Espírito de Deus, examinando as Escrituras, dificilmente vai ser enganado, ludibriado por espírito enganador que distorce a verdade de Deus. Vamos para o segundo tópico, vamos ver se há uma necessidade de falar desse segundo tópico. Assim, o perigo de ser entorpecido, o poder de iludir e entorpecer os sentidos da mente. O diabo, os espíritos enganadores e a todos aqueles que estão fora da vontade de Deus, mesmo dentro de uma igreja, ensinando, mas está numa soberba, no orgulho, saiu da vontade de Deus e é conduzido com esse espírito maligno, o espírito de entorpecer, fazer a pessoa crer, acreditar numa coisa que é mentira, porque está entorpecida a mente através de um espírito enganador, de uma influência maligna que deixa a pessoa entorpecida. E a pessoa está dizendo uma mentira e a pessoa crê naquela mentira. Isso se chama entorpecimento espiritual. Romanos capítulo 11, versículo 8. Olha só o que fala sobre isso. Outras igrejas, Romanos 11, 8. Estava lendo outra parte aqui errada na Bíblia, mas voltamos aqui ao correto. Romanos 11, 8 diz o seguinte: como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Paulo falando sobre o dia do tempo de Paulo, não agora, hoje, agora. Ele estava falando ali, o apóstolo Paulo falando que o povo de Israel estava entorpecido, ouvia, mas não entendia com a mente. Assim tem muitas pessoas até dentro das igrejas. Pessoas ensinando coisas e está errada e às vezes até ensinando coisas certas, mas o espírito do entorpecimento não faz aquela pessoa entender. Tem que ter muito cuidado, que Israel ouvia a palavra de Deus, ouvia com os ouvidos, mas não entendia com a mente. É assim que o espírito enganador entorpece, deixa as pessoas entorpecidas a ponto de a pessoa dizer, é isso é que é certo, e ela acreditar naquilo que está sendo errado. Mente entorpecida.
porque tem outro tópico, mas esse não vamos relatar. Vamos passar adiante. Vamos para e vamos concluir aqui. Tinha mais, mas vamos concluir aqui só com este tópico final. A liberdade para pensar. Analise bem. Analise bem comigo agora. De que serve a mente? Para pensar, raciocinar. Vamos dar um exemplo aqui de raciocínio. Um exemplo de raciocínio. A pessoa vou dar um exemplo bem simples, vai à lanchonete, vai lanchar. Ela não está muito bem do estômago. Alguém chama e quer pagar um cachorro quente. Aí ela, os olhos aguça, quer. Mas quando você usa, raciocina, pensa, não, eu estou com o estômago, não está muito bem. Se eu comer esse cachorro quente com essa Coca-Cola, vai me fazer mal. Raciocinou, usou o intelecto. É isso. Deus deu a nosso raciocínio, a nossa mente para a gente raciocinar. Mas há pessoas que não usam esse raciocínio. Por isso que nós, nesse tópico, nós abordamos essa reflexão. A liberdade para pensar. Há muitas pessoas que, mesmo dentro da igreja, não pensam, não raciocinam. Se uma pessoa fala algo da palavra de Deus, às vezes está distorcido, não é conforme as escrituras, e as pessoas, é mesmo, sim, amém. Raciocine. A palavra de Deus, nós temos falado aqui, nesse mesmo capítulo que a gente vai ler, fazer menção, o povo de Bereia, pessoas religiosas e não religiosas. Paulo falava a palavra de Deus, mas eles paravam para raciocinar. Aí ia ler na Bíblia, será que isso aqui que ele está dizendo está certo? Isso é ser prudente, racional. Vamos então aqui, ó. Temos o direito de avaliar e raciocinar sobre verdade pregada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo 11. Olha só o que diz. Ora, esses foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Prudência e racional. É isso que Deus quer, porque há um espírito atuante que lá nas epístolas de Paulo, primeira epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, fala sobre isso, não dê crédito a cada ator de qualquer espírito, não acredite, não diga amém em tudo que se ensina, procure saber se realmente está coadunando com a verdade de Deus. Procure, peça misericórdia. Senhor, me ajuda a raciocinar. Me ajuda a discernir se isso é verdade mesmo ou se isso é mentira. Desde para a glória de Deus, que eu aceitei o Salvador, não aceitei nome de igreja, nem pastor, nem ninguém. Aceitei a Deus. Eu falei para Deus, eu tinha 18 anos. Senhor, dá-me entendimento e discernimento de espírito e sabedoria para entender tua palavra. Eu quero a salvação. Eu tinha e tenho sede. Então, quem tem sede, quem tem sede da verdade de Deus, procura isso. Senhor, dá-me discernimento. Não deixa eu ser iludido com qualquer ensinamento, Senhor. Tenha misericórdia. Estamos vivendo num mundo espiritual. Pensa que não? O diabo vem, usa alguém que ensina a palavra de Deus ou até os seus próprios pensamentos e dizendo assim, não, isso não é verdade não, a verdade é isso. Não é assim. Então,
há uma seriedade muito grande no mundo espiritual, no discernimento sobre a verdade de Deus. Vamos concluir com as seguintes palavras. Há uma grande necessidade de conhecer e estar firmado na verdade de Deus para não ser iludido pelo espírito da mentira. Vamos falar com Deus. Ó Senhor Deus amado e querido, Tu sabes e conheces a verdade de cada coração. Ninguém foge diante da verdade do que está no coração. E nós te oramos, Senhor, para que seja revelado o espírito do engano, o ensino distorcido, o entorpecimento espiritual seja revelado. Que o Senhor venha, meu Deus, através da Tua palavra, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, estralar a mente das pessoas e acordar do sono, do entorpecimento espiritual. Em nome de Jesus, para a Tua glória, nós te oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Ótima sexta-feira. Pense bem nisso. Peça misericórdia a Deus para o discernimento espiritual, para entender a verdade de Deus e não viver no entorpecimento espiritual, num sono espiritual. Busque a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me faz entender, me desperta se estou dormindo num entorpecimento espiritual. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Seja sincero. Eu tenho certeza que Deus vai dar discernimento e cada um entenderá bem melhor a verdade de Deus. Até a próxima, se assim nosso Deus permitir.